Oi, turma. Do livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier, Maria João de Deus, no texto 79, a revelação decisiva para os religiosos e os ateus. É verdade que nós, os católicos, não encontráramos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurador, nem o inferno e as suas tenazes demoníacas, ou o paraíso lotado de anjos e virgens. Os protestantes de certas escolas reconheceram-se despertos, sem o sono em que se diz estarem mergulhados os mortos à espera do juízo final. Nós, os religiosos, não acharemos o que nos prometiam as nossas igrejas, como os ateus não encontrarão o nada em que acreditaram. A posição de todos, porém, nesse assunto era de expectativa segundo presumi, e cada qual se escorava nas suas interpretações pessoais, à espera de que os acontecimentos corroborassem as suas desconfianças, a ignorância de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual infessos a toda ideia nova e arraigados em concepções que precisávamos banir para sempre, em benefício do nosso progresso. Em resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito para que nele desabrochassem as recordações adormecidas. É assim que justifico a ignorância à vida com respeito ao passado. Então, assim, é um complemento do que a gente já viu ontem, no texto de ontem, né? Todos nós, dentro da nossa religiosidade, nós acreditamos como que vai ser o nosso fim, né? Nós vamos desencarnar e temos uma ideia de como que vai ser quando a gente desencarnar. Devido aos preceitos religiosos, alguns pensam, né, que nós vamos ter o dia do juízo final. Então, nós vamos ser julgados e ali ou eu vou para o paraíso ou eu vou para o inferno. Seja os protestantes ou os católicos, eles têm essa noção de que vai haver uma avaliação no final das contas e que eles vão julgar para que lado que nós vamos. Ora, se nós vamos para o céu ou para o inferno, significa que a vida continua de alguma forma, né? Tem os ateus que acreditam no nada, ou seja, depois que a gente desencarna não existe mais nada lá na frente, não existe Deus, não existe avaliação nenhuma, não existe outros mundos. Então, dependendo da sua religiosidade, dependendo daquilo que você cultua, é para onde você vai, né? Então, o céu, o inferno ou nada, ele está na nossa consciência. Ele não está externo, ele está dentro de nós. É algo interno. É algo que você acredita, é pessoal, é intransferível. Ninguém vai fazer por mim aquilo que somente eu sou capaz de fazer. Eu vou estar onde o meu pensamento, onde o meu sentimento estiver. Se eu sou uma pessoa promíscua, se eu sou uma pessoa que usa droga, eu vou desencarnar e vou parar num lugar onde tem pessoas, né, espíritos que cultuam do mesmo sentimento e prazer que eu. Se eu sou uma pessoa que faço da minha vida uma vida agregada a fazer o bem às pessoas, quando eu desencarnar eu vou estar do lado de seres que também gostam de fazer o bem. Então, o céu e o inferno é um estado de consciência que eu tenho. Só que alguns não conseguem entender isso. Então, o que acontece? Quando desencarna, fica esperando as promessas da sua religião, seja católica, protestante, espiritualista, espírita, o que for, ou nenhuma delas, como é o caso do ateu. Algumas pessoas julgam que o espiritismo não é uma religião. Ora, Allan Kardec disse que, através da espiritualidade, doutrina espírita é religião, filosofia e ciência. Então, nós pensamos, raciocinamos, nós temos uma fé raciocinada, nós temos uma religião que faz com que a gente se religue com Deus sem os dogmas e ritos. Não há necessidade disso, porque nós temos o processo da razão junto com a fé, né? Então, eu sei que eu posso ter uma água fluidificada, eu posso fluidificar a minha aguinha. Tá, tudo bem, mas isso aqui é um rito? Não, é uma necessidade. Hoje eu tô com dor de cabeça, eu tô com alguns sintomas e tal, e aí eu preciso de um apoio, eu preciso de um analgésico fisicamente, mas eu preciso de um analgésico assim, que me equilibre o meu espírito.
e esse daí eu acredito em fluidos, eu acredito em energia. Então eu vou fluidificar uma água, beber na água, aquela energia vem para mim. Algumas pessoas não precisam fluidificar a água, porque só o fato dela fazer prece, ela já está movimentando as suas energias, ela já está conseguindo, como que eu falo, filtrar essas energias, né? Então tudo depende do grau de evolução do espírito, do conhecimento desse espírito, se ele vai ter a necessidade de uma água fluidificada ou não. Então, nós não temos esse negócio do rito. Para ficar bem eu tenho que fluidificar água todo dia. Isso já vira um rito, né? Água milagrosa, não existe isso, né? Nós temos que ter o raciocínio. Hoje, nesse momento, tem uma pessoa na minha casa que está muito irritada. Então, para não ter que ficar lá falando com ela e ela ficar mais irritada ainda, eu pego uma aguinha, fluidifico ela, peço a Deus que na água seja colocada uma energia boa, revitalizante, que possa ser calmante. Aí eu dou aquela aguinha para a pessoa, acreditando no meu coração, porque é o que Jesus dizia. A sua fé é que te cura, ou seja, no meu coração eu estou colocando tudo que é bom naquela água, a pessoa vai receber, e na minha fé raciocinada, que eu coloquei ali boas energias, eu vejo a modificação do comportamento daquela pessoa. Ela vai falar, nossa, eu fiquei calma depois da sua água, por que será? Né? Não tem nada milagroso ali, tem energia, e é comprovado pela ciência esse tipo de coisa. Você pega duas plantinhas, para uma você fica ali, nossa, que linda, que maravilhosa que você é. Na outra plantinha, você é um lixo, você é uma porcaria, que feia, que ridícula que você é. O que vai acontecer com as duas plantinhas? Questão energética, a ciência já provou isso. Aquela que você elogia, que você exalta com umas vibrações mais positivas, ela se desenvolve, ela fica linda. Aquela plantinha que você ficou detonando, ela murcha, ela morre. Né? Não tem pessoas que entram na sua casa, olha para uma planta sua e a planta morre. É o Zeca Pimenteira que a gente fala, né? Ele chega lá, onde ele olhar, ele mata aquilo. É a energia da pessoa. Isso é comprovado pela ciência. Então, a água fluidificada nada mais é do que isso. E algumas pessoas julgam que o espírita diz que não tem ritual, que não tem mito, que não tem rito, que não tem dogma. Porém, eles têm a água fluidificada. Algumas pessoas apedrejam, né? Quem é da doutrina espírita, porque falam, vocês têm sim. Não, não tem. Nós temos a fé raciocinada. A gente sabe que se eu fizer uma oração perto de uma água, ela vai fluidificar com energia positiva e eu posso ajudar uma pessoa a restabelecer pelo menos o seu equilíbrio. Não vai curar, não vai sarar a pessoa, mas vai ajudar no seu tratamento. E outra, a sua fé que te cura. Se a pessoa não aceitar aquela água, se ela não aceitar aquilo como uma forma de tratamento, não vai dar em nada dentro dela. Então, a religião, ela pode desenvolver o ser humano, ela pode trazer, ela pode contribuir muito para o ser humano, para o espírito se desenvolver moralmente e chegar no plano espiritual e não ter essa ruptura, né? Porque chega no plano espiritual e fala, meu Deus, cadê o céu? Cadê o inferno? Cadê o purgatório? Né? Cadê o nada? Então, a religião, ela vai te esclarecer, ela vai te religar com Deus, ela vai te religar com Jesus, ela vai te religar com a espiritualidade. O que a gente precisa ter? O espírita tem que ter na cabeça. A doutrina espírita é religião? Sim. E como? Vamos lá na etimologia da palavra. O que significa religião? Religião significa religar. Vem da palavra religare. Então, nós temos na palavra religião a palavra religar. Dentro da doutrina espírita existe essa história do religar? Tem. Através do evangelho, através de Jesus, nós estamos seguindo os passos de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos e nos religando com Deus. Então, a doutrina espírita é religião. Vamos parar de falar que não é. Né? Ela é ciência, ela é filosofia, ela é importante para um passo enorme na humanidade, através do seu desenvolvimento espiritual, através de todas as provas da espiritualidade. Mas tem espírita que só fica vendo o lado da ciência e acha que a doutrina espírita é só isso. Então a gente não pode ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos as três vertentes dentro da doutrina espírita. Nós temos a religião, nós temos a filosofia e nós temos a ciência. Cada qual abraça os temas e desenvolve o espírito em sua plenitude. O que mais que significa religião? Aí vocês vão falar para mim, se a doutrina espírita é ou não é. Atitude cuidadosa e respeitosa. Significa isso aí também. Vai lá na etimologia da palavra religião.
Significa atitude cuidadosa e respeitosa. Religere. Então, significa que essa atitude cuidadosa e respeitosa é diante do sagrado, ou seja, ela religa com Deus numa atitude respeitosa com Deus. A doutrina espírita não é isso, gente? É sim. Então, doutrina espírita é religião. Ela é a mais perfeita religião do mundo? Lógico que não. Toda religião, ela é feita aqui, por nós, humanos, encarnados. A espiritualidade tem religião? Não. Eles precisam disso? Não. Eles não precisam de uma porta de igreja, de uma porta centro espírita para poder se desenvolver. Porém, eles estudam também. Porém, eles também buscam essa atitude cuidadosa e respeitosa com Deus. Eles também buscam se religar com Deus, mas não através de placas. Nós encarnados, nós temos placas. Igreja não sei o que, igreja não sei o que lá, centro espírita não sei o que, centro espírita não sei o que lá. Nós temos portas, placas, nós precisamos disso aqui. Então, Patrícia, a gente não deve frequentar religião nenhuma? É claro que não, pelo amor de Deus, tem que frequentar sim. Tem que acreditar em alguma coisa que vai te religar com Deus. Agora, se você está acreditando naquilo, chega no plano espiritual, não é daquele jeito, não fique apavorado, não fique frustrado. Cada qual escolheu de acordo com o seu conhecimento, com o seu grau de instrução ali. Se eu pego um aluno de primeira a quarta série, primeiro a quinto ano, né? Hoje é quinto ano, e coloco ele num grau de universidade, ele não vai entender nada. Então ele tem que estar ali, naquele grau de instrução dele, ele vai ter que aprender aquilo ali. Depois que ele aprender aquilo, ele sobe. O centro espírita é a universidade e os outros... Não, nada disso. Não estou colocando aqui a doutrina espírita como melhor do que nenhuma outra religião. Só estou dizendo que o choque de realidade é esse, né? Alguns ficam acreditando em céu, outros acreditam em inferno, tá tudo certo, vocês podem ficar acreditando. Só que, quando chegar do outro lado, a própria Maria, né, já tá falando para nós aqui. Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, ela já fala, gente, quando você chega lá do outro lado, não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem o nada. Ela tá passando pra gente a descrição do que ela viu. Então, se eu tenho alguém que viu, que já está me contando como é que é do outro lado, eu só tenho que ficar esperto. Eu posso continuar acreditando em tudo aquilo que eu acredito, mas eu tenho que ficar esperto. Pode ser que quando eu chegar lá do outro lado não é tudo desse jeito que eu estou imaginando, para que a gente não tenha aquele choque. Porque é duro para o espírito quando ele chega no plano espiritual e tem um choque, fala, nossa, mentiram para mim. Tá assim, gente, de espírito obsessor, infelizmente, nas declarações que a gente vê na literatura espírita, dos desencarnados que vêm aos quilos, falar assim, eu fui enganado, me falaram que era assim, assim, assado, e não era. Eu tenho raiva de tal igreja, eu tenho raiva de tal pastor, eu tenho raiva de tal padre, eu tenho raiva de tal franciscano, eu tenho raiva, sabe? Ódio, rancor de espíritos que se sentem enganados. E não é que foi enganado, ele estava naquele grau de instrução, ele estava naquele grau de vibração. Ele frequentou aquilo que ele acreditava. A culpa não é do outro, a culpa é dele. Ele que buscou aquela porta, ele que seguiu aquela religião. Só que geralmente a gente se coloca numa posição de vítima. Eu fui enganado. Não. Se amanhã ou depois eu souber que tudo aquilo que eu li da doutrina espírita é mentira, a culpa não é da doutrina espírita. A culpa é minha, porque eu entrei na doutrina espírita, eu estou estudando a doutrina espírita. É que nem aqui. Eu peguei esse livro para ler. Quando eu peguei pela internet. Evangelho Maria Madalena. Poxa, no outro canal eu estudo ele. Quando eu peguei na curiosidade de saber se tem alguma coisa referente a Maria Madalena que ela ensinou, que ela propagou e que não tem nos evangelhos dentro da Bíblia, né? Só que eu estou descobrindo ao longo da literatura, né, da leitura, melhor dizendo, da Maria Madalena, que se trata de um livro gnóstico e não espírita. Agora eu vou parar de ler, como algumas pessoas já falaram, Patrícia, para de ler, isso aí é tudo balela, não tem nada que prova, tal. Eu não vou parar de ler, porque eu tenho consciência de que isso aqui não é total verdade. Porém, tem coisas que dá para aproveitar, tem coisas que ali faz a minha cabeça, né, raciocinar mais, pensar mais.
Então, nas religiões não é diferente. Você pega aquilo que te serve. O que não te serve, você descarta. Você não pode ficar, né, totalmente alheio a tudo que falam. Você não deve usar tal coisa. Olha, você deve fazer tal coisa. Se você ficar fazendo tudo o que a religião manda, você vai se sentir traído no final. Porque, poxa, falaram, mandaram e eu fiz tudo certinho, olha onde eu tô. Então, não é assim. A fé tem que ser raciocinada. Tudo aquilo que você vai estudar, que você vai ler, que você vai praticar, você passa por um filtro da razão. Isso me cabe, isso não. Eu conheço evangélicos que não gostam de seguir a questão da tradição de usar saia, por exemplo. Vão à igreja de saia, mas dentro de casa fica de short e fica muito bem de short. Mas vai ele sair na rua de short, a igreja vai apontar que não pode andar de short. Quando chega no plano espiritual, vai ver um monte de gente de short, vai falar, mas Deus não pune esse pessoal? Lógico que não, você pode andar do jeito que você quiser. Você tem liberdade de andar, agora precisa ver onde e se condiz com o local que você tá. Você não pode entrar numa igreja de short por respeito, e não por dogma. Algumas coisas a gente faz tão ao pé da letra, que depois a gente fala assim, poxa, mandaram eu fazer, eu fiz tudo certinho, olha onde eu tô, né? Eu fui a pessoa mais correta do mundo, de acordo com os dogmas e rituais lá da minha religião, e eu tô no inferno. Por quê? Então, assim, e tem outros que estudam pra caramba, que nem alguns que eu conheço, né? Decoram tudo que é versículo e tudo mais da Bíblia e tal. Chega lá do outro lado, poxa, eu estudei tudo, eu sei tudo, mas e aí? Não praticou. Aí tá lá no inferno. Aí a pessoa, pô, mas por que eu tô aqui no umbral? Por que eu tô aqui num lugar ruim? Se eu estudei. Mas você não praticou? Então, cada caso é um caso. E a gente não pode jamais jogar culpa numa religião nossa. Foi escolha nossa. A religião que você está, é você que escolheu. Então, a partir do momento que você escolheu, você segue ela na medida que ela te faz bem. Não está fazendo bem? Tem tantas outras para você escolher. Ou então, dentro dela, escolha aquilo que te faz bem também. Aquilo que dentro da tua religião não te faz bem, filtra. Não existe religião perfeita. Perfeito é só Deus. E Deus não é religião. Jesus não é religião. Não tem placa de Deus, placa de Jesus. Quando alguém vira para mim e fala, eu fico até chateada mesmo. Eu sei que é um mal meu, né? Não é das pessoas. Mas eu fico chateada quando alguém me pergunta, o que você é? Qual é a sua religião? Eu falo, eu sou espírita. Aí a pessoa fala, nossa, vocês ficam seguindo Allan Kardec, né? Não, eu sigo Jesus, eu sou cristã. Eu falo, mas de onde que você tirou a ideia que eu sigo Allan Kardec? Ah, mas vocês ficam doutrina espírita, é baseado em espírito, não é baseado em Jesus. E o que Jesus é? Jesus não é espírito? Então o que ele é? Então Jesus é da doutrina espírita, sim, nós seguimos Jesus. Nós procuramos seguir Jesus, né? Porque nós estamos longe até de seguir Jesus. Então, a doutrina espírita é religião. E a parte da religião dela é justamente essa: religar com Deus, religar com a espiritualidade superior. Através do quê? Do Evangelho de Jesus, do Evangelho da sua passagem aqui, dos seus ensinamentos. Então, eu não estou fora. Eu não sou uma pessoa que não tem religião, eu tenho. E eu sou da doutrina espírita. E ela não é melhor que ninguém. Ela é a minha escolha, é o que me faz bem. Dentro da doutrina espírita, o que você, Patrícia, não faz muita diferença para você dentro da doutrina? Até hoje, talvez por falta de maturidade, conhecimento e compreensão, a parte da água fluidificada é uma, que para mim não faz muito sentido. Porque eu vou fluidificar uma água para ter energia nela, para revigorar o meu próprio íntimo, né? Para equilibrar o meu íntimo. Eu não posso fazer uma oração, uma prece de coração e pedindo esse reequilíbrio diretamente, sem passar pela água? Então, ainda está faltando compreensão para mim nessa parte. Então, tem alguma coisa da doutrina espírita que você não aceita ou ainda não compreendeu? Eu, Patrícia, seria isso. Né? A questão da água, para mim, não faz muita diferença. Pode ser que eu ainda venha entender melhor esse processo e aceitar mais isso, né? Mas para mim agora, nesse instante, até agora, não faz muita diferença. Para mim, eu acho que a antena direta com Deus é melhor do que ter que passar por algo, né? Tem gente que acende uma vela pro seu anjo de guarda e tá tudo certo. Tem gente que tem os seus, como é que fala? As suas esculturas dentro de casa, as suas imagens dentro de casa. Minha mãe tinha um altar na casa dela cheio de santo lá.
Maria, José, São Jorge, ela tinha um monte de santo lá e ela colocava uma velinha lá e acendia para o seu anjo de guarda junto com essas esculturas e ela se sentia muito feliz com isso. Cada qual no seu. Aquilo que te faz bem no teu coração, você pode fazer. Só que quando a gente chega lá do outro lado, o que vai ser mais importante é a tua fé em Deus, a fé verdadeira, é as suas ações boas, é o que você vai carregar na sua mochila, né? O que você levou daqui para lá, você não vai levar carro, casa, você não vai levar o seu diploma, você vai levar o seu conhecimento, seu desenvolvimento moral. Então, isso é o que vai contar lá do outro lado de verdade. E o que a Maria vem dizer aqui é isso, né? Que quando você chega do outro lado, você se surpreende, porque tem muitas coisas que são ditas aqui e que lá não acontece. Para a gente não ser pego de surpresa, ela fala, vai se instruir, né? Independente da religião que você escolher, todas elas estão corretas dentro do nível vibracional que você tá. A escolha é sua, a culpa não é da religião. Se chegar lá não for da forma que você imaginava, você escolheu, você é responsável pela sua escolha. Então, quando chegar lá do outro lado, não se surpreenda. Vai estudando, vai imaginando, né, como que vai ser do outro lado, já vai preparando o caminho para você não ficar aborrecido, ficar traumatizado com algumas coisas e sair julgando todo mundo. Como eu falei, tem obsessores que ficam aí atrás de padres, de pastores, porque falam, você me enganou, ninguém enganou ninguém, né? A gente se engana porque a gente quer, porque tá aí, o conhecimento é só você buscar ele, é só você buscar a compreensão das coisas, que ninguém engana ninguém não, depende muito da sua boa vontade, depende muito da sua busca, né? Nós não podemos ser cegos, nós temos que ter uma visão ampla diante das religiões, porque nenhuma é perfeita.